A sinagoga e o sinédrio, por várias vezes os senhores já têm ouvido essas duas palavras, principalmente no Novo Testamento. Todavia, em ministrações, em pregações, estudos bíblicos e escolas bíblicas, os senhores também têm ouvido essas duas palavras. Porém, eu quero neste momento mostrar aos senhores como que foi importante, principalmente a sinagoga, para a construção do sistema educacional em Israel nos tempos bíblicos, como que foi fundamental tanto a sinagoga como o sinédrio. Mas para me mostrar aos senhores, vou utilizar uma linha do tempo. Então nós temos que voltar no passado e atentarmos para os fatos históricos, onde vai relatar acerca tanto do sinédrio como da sinagoga. Como existe um anacronismo nas nossas datações, como nós ocidentais utilizamos o calendário gregoriano, que foi oficializado pelo Papa Gregório VIII, lá em 1582, como os senhores estão vendo aí, porque na antiguidade era utilizado o calendário juliano, o rei Júlio César, que viveu por volta ali do ano 144 a.C., como os senhores estão vendo aí. Gregório, o Papa Gregório, que pegou essa proposta através de um monge chamado Dionésio, lá no século VI depois de Cristo. Esse monge, ele trouxe essa proposta dizendo que o ano primeiro deveria ser iniciado no nascimento de Jesus Cristo. Então o Papa Gregório adotou essa proposta e oficializou aí no ano de 1582. Como os senhores estão vendo, existem vários calendários, né? O calendário chinês, aí como os senhores estão vendo a legislação, islâmico, dentre outros. Bom, voltando no passado, quando Israel estava ainda no sistema tribal ou regime tribalismo, que foi as 12 tribos, após Josué conquistar Canaã, iniciou então o período do tribalismo, ou seja, teologicamente dizendo a teocracia, a qual Deus diretamente levantava juízes para liderar Israel, que ainda não era uma nação, mas estava ali ainda o sistema tribal, como os senhores observam lá em Josué, no livro de Josué, livro de Juízes e Ruth. Esse regime tribalismo perdurou aí por 200 anos. Subsequente, surgiu então a monarquia unificada, com a união total e igualitária das 12 tribos, e eles estabeleceram um rei, conhecido como regime monárquico, tendo como primeiro rei Saul, depois Davi e Salomão, que reinaram aí por 120 anos os três, tendo conhecido como a monarquia unificada. Bom, conforme a linha do tempo que os senhores estão observando, essa monarquia unificada através de Saul, Davi e Salomão, que foram aproximadamente aí por 120 anos, que o sistema tribal se uniram de uma forma igualitária e total. O que ocorreu? Aproximadamente no ano de 931 a.C., esse reino unificado se dividiu em duas partes, a qual foi aí em torno de 200 anos. Ainda, né, o sistema monárquico ainda pré-existia, mas todavia o reino se dividiu, se fragmentou em duas partes. Houve duas monarquias. O reino do sul, Judá, como os senhores estão vendo na ilustração, cuja sua capital é Jerusalém. Duas tribos, né, a tribo de Judá e Benjamim, mas também a tribo de Levi ficou ali, porque Jerusalém era a capital, onde ficava o templo, o primeiro templo de Salomão. E o reino do norte, conforme os senhores estão vendo na ilustração, que ficou com o nome de Israel, cuja sua capital Samaria, e ali ficou as 10 tribos. Agora, a monarquia, que antes era unificada, se tornou uma monarquia dividida em duas partes. Como ela se dividiu? Se dividiu através do filho do rei Salomão, Roboão, cujas 10 tribos não aceitou ele como rei, e então declarou Jeroboão, que não pertencia à linhagem de Davi, como um rei, assim para os governar. O mais interessante é que o reino do sul, Judá, ficou uma parte mais importante, com um templo e com a tribo de Levi que cuidava do templo. Então Jeroboão, ele impediu do povo do reino do norte descer a Jerusalém. Eles foram impedidos de ir lá cultuar no templo lá em Jerusalém e realizar os ritos e as festividades e os ritos de sacrifícios. Então Jeroboão construiu 2 templos idólatras, lá em Betel e um lá em Dan, e obrigou o povo da nação do norte de Israel a se idolatrar com deuses pagãos. Diferentemente Judá, que ainda, né, permaneceu com seus ritos e com seus cultos, obedecendo assim a lei mosaica. Todavia o reino do norte praticamente se perdeu, se corrompendo com culturas pagãs, e assim veio esse declínio. Por volta de 722 a.C. aproximadamente, com a invasão do Império Assírio ao Reino do Norte, as 10 tribos foram invadidas aí pelo Império Assírio. O que ocorreu? Uma fragmentação com o Reino do Norte, Israel, que mantinha sua cultura paterna, a qual se perderam com associação com povos estrangeiros, casamento com povos estrangeiros, adotando costumes pagãos do Império Assírio. Quase se perdeu o idioma, né, o hebraico, porque o aramaico era o idioma oficial da Síria, a língua oficial da Babilônia era o acadiano, e da Síria era o aramaico. Então o aramaico começou a predominar ali, o idioma hebraico quase se perde também, o Reino do Norte em Israel. E as 10 tribos também, segundo
segundo algumas tradições, se perderam aí com a invasão da Síria. Houve esse mestiçamento entre o reino do norte, das 10 tribos, com o Império Assírio, com a sua cultura pagã. Mas o reino do sul, Judá, as 2 tribos, permaneceram ainda com a sua cultura paterna e resistiu ao Império da Síria, mas não por muito tempo. O que aconteceu? Por volta do ano de 605 aproximadamente antes de Cristo, o que ocorreu? O Império Babilônico invadiu o Império da Síria e, subsequente, invadindo o Império da Síria, invadiu todo o domínio da Síria, que foi o reino do norte, né, de Israel. Também invadiu o reino do sul, agora Judá. Toda Israel agora estava dominada pelo Império Babilônico, se cumprindo a profecia a qual Isaías profetizou lá no seu livro, como os senhores estão vendo na ilustração, no capítulo 39, no verso 6, e se cumprindo no livro de Jeremias, capítulo 25, verso 41. Então Isaías profetizou 150 anos antes da profecia de Jeremias que a nação de Israel ia ser dominada pelo Império Babilônico e ia ser levado ao cativeiro. Mas com essa invasão do Império Babilônico, diferentemente das 10 tribos que estavam no reino de Israel, o reino do norte, a tribo de Judá sobreviveu ao Império Babilônico. Ou seja, tanto Judá e Benjamim e Levi sobreviveram e resistiram e mantiveram alguns costumes, carregaram consigo alguns costumes através dos anciões e profetas e sacerdotes que sobreviveram ali o cativo, inclusive até o dialeto, o hebraico, né, e vários costumes que eles realizavam. Por mais que o templo foi saqueado por Nabucodonosor, os seus utensílios foram levados e o templo foi queimado parcialmente, por mais que houve essa ausência de um templo, a inexistência temporariamente do templo, mas eles mantiveram ainda costumes e as suas tradições através aí dos profetas que foram contemporâneos do cativeiro e até mesmo do exílio e pós-exílio, como os senhores são leitores da Bíblia, como os senhores sabem muito bem.